E aí, sexto ano, tudo bem? Dando prosseguimento em nossa videoaula, nós vamos só concluir aquele capítulo 4 que fala então da Grécia, a formação dos estados, das cidades-estados, perdão. E aí tem a hora do estudo, uma coisa são bem simples aqui. Qual é a função do espartano, qual é a função do periecos e qual é a função dos ilotas, tá? Homens livres que não eram considerados cidadãos espartanos dedicavam-se às atividades comerciais, eram os periecos, tá? Homens livres, mas que não eram considerados cidadãos, tá? Vivia em Atenas, mas não era nem escravo e não era nem dono de terra, ele apenas era uma pessoa que vivia em Atenas, ok? Ok. Número 2. Povos dominados e transformados em servos pelos espartanos. Aí sim você vai colocar os ilotas. Eles eram servos, porém não podiam ser vendidos, mas trabalhavam como se fossem escravos também, praticamente, que faziam todas as tarefas dos espartanos. E descendentes dos dórios, único grupo de cidadãos dedicava-se ao serviço militar, ok? Perdão, essa aqui dos periecos é os espartanos, tá? Então assim, ficou assim, ó, que eram os espartanos, os da origem, né, o da gema, ou da nata, né, o grupinho que está por cima da carne seca aí, é os espartanos. Então ficou a 2, 3 e 1. Número 2, eu quero que vocês façam um texto no caderno, pode ser de 5, 6, 7 linhas, como vocês quiserem, falando como que foi a migração dos povos das cidades-estados, né, lá dos indo-europeus que chegaram, quem veio primeiro, quem veio depois, um texto simplesinho. Depois eu quero que vocês façam um texto montando a história da democracia, quando Clístenes chegou ao poder, enfim, começou a fazer as coisas a se organizarem melhor. E como que era a vida de um escravizado? Como que ele se tornava escravo, né? A gente já comentou que era por dívida ou que era por capturação em batalha, em guerras. E como que era a dedicação dos espartanos à guerra, né? Você vai fazer um texto em cima praticamente dessas palavras aqui, ok? Para cada uma delas é um texto, então são 3 textos falando de cada uma dessas palavras importantes. Se der uma olhadinha nos vídeos anteriores do professor, você vai encontrar a resposta bem fácil. E talvez na própria apostila é bem fácil encontrar as respostas, ok? Para número 3, é para a gente associar ou A de Atenas ou E de Esparta, ok? Localizado na região da Lacônia, então quando fala em Lacônia você vai falar já que é os espartanos. Nessa cidade a maior parte dos trabalhos era feito por escravizados, então já é os atenienses. A democracia foi uma característica política da cidade, atenienses, tá? Dispunha de um sistema de governo centralizado com um pequeno grupo de pessoas, ambos os dois faziam isso. Também tinha em Esparta, tinha em Atenas. Não havia escravizados, mas servos, então isso era em Esparta. E a religião da localização era na Península, a região de localização era na Península Balcânica, ambos estavam lá. Se você podia falar a mesma língua, podiam falar ter os mesmos costumes, enfim, não aparece aqui, mas é para ser assim também. Número 4, número 5 não é necessário, porque assim, a 4 é para fazer um grupo, a gente não tem como fazer isso. E o número 5 é para fazer anotações se a gente tem algum tipo de construção na cidade que relembre a Grécia Antiga, tá? Pouco se tem disso, né? Se você vai encontrar talvez algumas colunas grandes na nossa cidade aqui, em algumas casas, alguns templos, isso não existe aqui muito em nossa rotina de vida. O que seria para fazer esse número 4? Era para formar uma equipe com seus colegas e escolher 2 conflitos indicando a seguir, realize uma pesquisa a respeito. Então, não é para fazer em grupo, façam em individual. A guerra dos greco-pérsicos ou guerra dos pérsicos e a guerra do Peloponesco. Pesquisa essas 2 guerras aí e depois que fizerem ela no caderno, pode ser no caderno de estudo, pode ser num caderno à parte, e envia a fotografia para o professor pelo WhatsApp, tá? Assim eu vou saber quem fez e quem não fez, beleza? Fica a dica aí, hein? E assim a gente encerra esse capítulo. A próxima videoaula que virá para vocês, a gente já vai falar de Roma, já vai falar um pouco mais da vida dos romanos, ok? Um abraço a todos, beijinho.